Fala galera, beleza? Eu sou o Paladino Monge e eu tô trazendo para vocês aqui mais um vídeo de regras no nosso quadro Como se joga. Eu vou mostrar para vocês aí como se joga o jogo Stuffed Fables, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos. Um jogo aí de 2 a 4 jogadores, média de partida aí vai girar em torno de 30 até mais ou menos 2 horas, depende da quantidade de aventuras que você quer jogar de uma história. Então uma história ali gira em torno de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo da quantidade de jogadores, até 2 horas, beleza? Esse é um jogo que é ótimo para jogar com crianças. Estou jogando aqui com meu filho de 6 anos e ele está adorando. Mas chega de delongas, vamos lá para a mesa e vamos ver como se joga Stuffed Fables. Então galera, vamos aqui aprender a jogar o Stuffed Fables. Eu vou mostrar aqui o setup que geralmente em todas as partidas você vai ter que fazer, mas é muito importante você lembrar o seguinte, que o livro de histórias aqui é que vai te falar o que você vai fazer no setup. Às vezes você vai pôr alguma carta, às vezes você vai pôr algum outro tipo de carta, então sempre siga pelo livro de histórias. Para fazer essas regras aqui, eu vou utilizar a primeira aventura, Cama da Menina, mais especificamente aqui o Perigo Rastejante, que aqui eu já consigo passar para vocês alguns dos movimentos que nós fazemos aqui no tabuleiro sem dar muito spoilers, afinal é a primeira aventura. Como vocês podem ver, aqui já está praticamente todo o setup pronto. O que você vai fazer sempre nas aventuras é, no caso, abrir o seu livro de aventura na aventura que você quer. No caso eu abri aqui, mas a primeira aventura é essa, em que vai ter uma leitura e depois você vai para S.5.1. E aqui você já vê que tem algumas coisas que você tem que fazer. Mas o setup, como padrão, você vai embaralhar as cartas de lacaio. Se tiver cartas de chefe que no começo não tem, você vai colocar aqui na lateral, virado para cima. As cartas de lacaio serão embaralhadas e você coloca aqui do lado. Também a história vai falar para você pegar esse deck de histórias aqui. Como você pode ver, eles têm vários tipos. Ó. História 2, depois História 3. O livro de aventura vai falar para você qual pegar. No nosso caso, ele pede para pegar tudo que é da História 1, você pode deixar aqui do lado e o restante vai para a caixa. Embaralhe também e deixe perto do tabuleiro as cartas de condição, as cartas de ambiente, as cartas aqui de item, as cartas de perdido e prepare o baralho de sono. Para preparar o baralho de sono, pegue a carta acordada, mais 2 cartas aleatórias, embaralhe-as e coloque ao lado do tabuleiro. Depois, pegue o restante das cartas, embaralhe e coloque em cima. Assim, nós estaremos com o baralho de sono pronto. Um detalhe muito importante. No decorrer da aventura, se você abrir, no caso, o baralho de sono, quando você passa para uma outra página, não reembaralhe, apenas se a aventura está solicitando. Esse baralho aqui, ele vai ser reembaralhado e criado a cada história. Afinal, cada história é um sono da menina. Também separe os botões, corações, enchimentos e também os outros tokens que tem no jogo e o que for necessário. Cada jogador poderá escolher um dos 6 heróis que nós temos no jogo. Entretanto, para a primeira história, o herói Leonel e a Quinha não estão disponíveis. Assim, você vai ter que escolher entre um dos 4 já existentes. Então, cada jogador vai receber a sua miniatura do personagem escolhido, 5 enchimentos para colocar nesse espaço aqui. Esse enchimento é a vida do personagem. Vamos agora olhar em detalhes cada uma das cartas que tem no jogo, começando com o personagem. Em cima nós temos o nome do personagem, temos também a habilidade que está sempre ativa, teremos 3 habilidades adquiridas que são utilizadas quando gastamos coração, temos o espaço para guardar dado, o espaço do enchimento, que no início são 5, e também o espaço para guardar os corações. Na carta de lacaio, nós teremos o nome do lacaio, a forma de sua miniatura, o seu tipo e as ações que ele faz quando eles são ativados. Algumas dessas ações dos lacaios podem ter algum poder depois de ativado.
Toda vez que você for escolher um lacaio, seja aleatoriamente ou mesmo escolhendo um baralho, você precisa verificar as miniaturas com a forma que aqui se encontra. É assim que no jogo você vai identificar qual lacaio você está atacando e derrotando. Nas cartas de ambiente nós temos o nome e o efeito que ela faz. Alguma dessas cartas pode ter testes de perícia, que logo mais eu vou explicar o que é. As cartas de condição, nós temos o nome e a condição, o efeito que cada uma das pelúcias irão adquirir quando tiverem essa carta. Nas cartas de itens, nós temos as seguintes informações: o nome, o tipo dela, aonde ele será equipado, e aí nós podemos equipá-lo na cabeça, como um acessório, na pata ou no corpo. Cada jogador só pode ter um de cada tipo. Também teremos o seu efeito bônus e palavras-chave que irão auxiliar o jogador a encontrar determinados tipos de item quando o livro de aventuras solicitar. Nas cartas de perdidos, que são encontros que podemos ter em algumas aventuras, nós temos o nome daquele encontro, um flavor, uma história que será contada e, no caso, alguma escolha que o jogador pode fazer. Caso de item contrário, esses encontros podem ser simplesmente ignorados. Nas cartas de sono, nós teremos 3 tipos: dormindo, inquieta e acordando. Verifique no livro de aventuras o que pode ocorrer quando sai a carta inquieta. Caso apareça a carta acordando, nenhuma outra carta será virada e ao final da aventura, se os jogadores vencerem, a história final que será lida será a história que a menina está acordada. Assim, nós teremos sempre 2 finais em cada história: a menina dormindo e a menina acordada. Para finalizar o setup, coloque todos os dados de atributo no saco e agora pegue uma quantidade de dados de perigo e dados de enchimento conforme a quantidade de jogadores. Aqui no exemplo, vamos jogar com 2 jogadores. Então, no caso, tiraremos 2 dados brancos e 2 dados pretos e colocaremos na sacola. Esses outros dados retornarão para a caixa e não serão utilizados. Agora eu vou explicar as regras que vai permear todas as aventuras do jogo, sem entrar em spoilers, em cada uma das nuances que tem no livro de aventuras, com exceção dessa primeira história que ficará aberta aqui para auxiliar na explicação e entendimento das regras. Mas todas as demais regras que eu vou falar aqui, elas, caso dito contrário no livro de aventuras, permearão todo o jogo. Antes de mais nada, vamos aprender a ler cada uma dos tabuleiros, das nossas páginas que ocorrerão a aventura. Aqui eu coloquei uma página diferente porque aparece quase todos os ícones que poderíamos ter no jogo. O primeiro ícone que nós podemos encontrar são ícones de patinha. Nesse local nós iremos colocar as nossas pelúcias, os nossos heróis, sendo que eles são colocados sempre um pelo menos nesse espaço e as demais adjacentes a qualquer um desse espaço. A adjacência aqui é diagonal também, então, nesse caso, eu posso pôr aqui, aqui ou aqui. Queremos sempre no canto um número base para realizar a ação de procura, que daqui a pouco a gente vai saber. Nessa história, o valor para conseguir fazer essa procura é 4 ou mais. Também teremos, em algumas aventuras, os ícones de perdidos. Quando tiver esses ícones de reticência, você vai ter que colocar esses ícones aqui. Quando uma pelúcia começar, terminar ou passar por um espaço que tem um desses ícones, os jogadores poderão fazer uma interação com os perdidos. Assim, o jogador à direita do jogador que passou vai pegar uma carta de perdido, vai ler aqui a história e vai dar as opções caso tenha. Depois da escolha, será lido o que ocorre. E essa carta, então, ela pode ser descartada ou mesmo ficar com o jogador, caso ela diga isso. Outro ícone que encontraremos bastante são os ícones de pontos de interesse. Quando uma pelúcia, ela começa, termina ou passa por um desses ícones, o seu movimento para e ela, então, tem que ir no livro de aventura e ler a seção que se encontra numerada. É importante verificar no livro de aventura sempre essa barrinha que se encontra na lateral aqui. Aqui nós vamos encontrar muitos itens importantes, como o objetivo da aventura, algum efeito que ocorra, os pontos de interesse que cada jogador
precisará ler. Se tiver esse ícone, no caso, em um ponto de interesse, significa que esse ponto de interesse pode ser passado e refeito quantas vezes os jogadores quiserem. Caso contrário, apenas uma vez. E nós também teremos ali o efeito das cartas de sono. Também teremos o espaço inicial do lacaio. Ela funciona da mesma forma que o espaço inicial das pelúcias, ou seja, um lacaio tem que ser colocado no espaço inicial e os demais adjacente a eles. Lembrando que a adjacência são todos os espaços perto, inclusive as diagonais. Um outro ícone que pode aparecer em alguns mapas são os vendedores, que é o ícone de botão. Na primeira vez que uma pelúcia entrar em um espaço que tenha esse ícone aqui, você vai abrir 4 cartas dos itens aqui, e aí os personagens que estão dentro ou que estejam adjacentes a esse espaço poderão comprar esses itens. Para comprar esses itens, os jogadores poderão gastar botões, sendo um botão por um item, ou eles podem descartar uma carta que já esteja com ele, um equipamento, e pegar uma outra. Depois que um item é comprado, ele não é reposto. Esse mercado ele fica aberto da forma que está, e ele só será refeito depois que essa página ela é virada. E geralmente o livro de aventura vai falar isso. Entretanto, se depois a Teodora vier nesse outro espaço de item, 4 novos itens serão abertos e teremos um novo mercado. A mesma coisa acontecerá se alguém vier aqui. Então são oportunidades de negócio. E funciona da mesma forma. Se algum item aqui for retirado, ele não é reposto. Quando viramos a página, salvo exceções, todas essas cartas aqui são recolocadas no baralho de itens e ele será reembaralhado. No mapa nós também teremos linhas sólidas de determinadas cores, nesse exemplo aqui é verde, e linhas sólidas brancas. As linhas sólidas coloridas, elas só podem ser transpassadas no movimento se utilizado um dado daquela cor. Já as linhas brancas, elas não podem ser passadas de nenhuma forma. Elas são um limitador do mapa. Quando o livro de aventura falar que é necessário gerar um encontro aleatório, que no caso são encontros com os lacaios, o jogador vai embaralhar o baralho de lacaios e vai colocar uma quantidade de cartas aqui lateralmente, conforme a quantidade de pelúcias. O nosso exemplo são 2. Então, isso aqui já está embaralhado. Nós vamos pegar 2 lacaios e vamos colocar aqui nesses espaços. Depois pega as miniaturas conforme a forma dela e coloca no espaço de início de lacaio, que nós já vimos, que seria aqui. E a outra pelúcia poderia, por exemplo, vir para cá. Um outro tipo de encontro são os encontros definidos, ou seja, encontros que não é feito um sorteio de lacaio aleatório e você deve procurar aqui no baralho o tipo de lacaio. Caso um líder de lacaio possa ser escolhido, ele deve ser escolhido. No começo da aventura, nós não teremos um chefe, mas posteriormente, ao fim das histórias, chefes serão acrescentados, poderemos enfrentar esses chefes. Quando a gente encontra um chefe, nós colocamos a sua carta aqui na lateral junto com os lacaios e em cima dela nós colocamos uma quantidade de enchimentos, só que virado na sua face negra pela quantidade de jogadores. Quando um chefe fosse ser derrotado, ao invés dele perder aquela batalha, ele perde um enchimento. Somente quando ele não tiver enchimentos é que ele pode ser derrotado. Agora vamos falar sobre a rodada do jogador. Na sua vez, os jogadores realizarão as seguintes etapas em ordem. Irão comprar dados, encontrar enchimento, colocar ameaça, realizar ações. Essas ações podem ser ações de mover, reservar, encorajar, teste de perícia, tarefa em grupo, atacar, procurar. Depois, descarta os dados e verifica as ameaças. Vamos ver cada uma dessas ações agora. A primeira ação é a ação de comprar dados. Então o jogador vai vir aqui na sua vez e vai pegar 5 dados. Não é necessário agora rolá-los, você pode rolar eles quando você for realizar as ações. Então pegue e coloque perto da sua pelúcia. A segunda ação é a ação de encontrar enchimento. Assim os jogadores vão pegar os seus dados brancos e irão rolá-los. Se o jogador tiver tirado um número igual ou maior do que a quantidade de enchimentos que ele tenha na sua ficha de personagem, ele ganha mais um enchimento. Não há número limite de enchimentos que o jogador pode ter. Você faz essa jogada para cada dado que você tiver. Então, se o jogador tiver 2 dados, ele pode jogar separadamente para tentar pegar
2 enchimentos, ou você pode juntar os 2 dados para ter um número maior. E aí você vai somá-los e será considerado apenas como uma jogada. A outra ação é colocar ameaças. Quando um jogador ele tiver tirado um dado preto, você não rola ele. Você vai pegar e você vai colocar na trilha aqui de dados de ameaça. Essa trilha que ela será utilizada no decorrer da aventura. Essa outra trilha que nós temos aqui é a trilha de tarefa em grupo, que daqui a pouco a gente vai ver como funciona. Agora os jogadores podem realizar ações. E essas ações podem ser a ação de mover. A ação de mover pode utilizar qualquer um desses dados de atributo, não importando a cor. Só que tem alguns detalhes. Para se mover, o jogador então escolhe um daqueles dados e o lança. No caso, ele poderá se mover a quantidade indicada nos dados. Não é obrigatório andar todo o movimento. E a movimentação é um espaço por cada valor, podendo ser para frente, para trás ou mesmo em diagonal. Então, dando o exemplo aqui da nossa amiga orelhuda, se ela quiser se aproximar da cama, ela poderia andar 1, 2, 3, mas ela não poderia vir para dentro da cama, pois ela jogou um dado azul. Supondo que é a vez agora do caroço, e ele então joga o movimento um dado verde. Como ele jogou um dado verde e a linha que nós temos aqui é verde, ele pode, se quiser, entrar nessas linhas aqui. Então ele poderia vir para a cama andando 1, 2 e depois, inclusive, saindo novamente. Assim como os dados brancos, você pode juntar mais de um dado para fazer um movimento maior. Nesse caso, um dos personagens poderia andar 11 vezes. Lembre-se que quando você parar em um daqueles ícones, o seu movimento para e você perde aquele movimento, mas não a sua rodada. Você pode, inclusive, depois pegar um outro dado e se movimentar ou fazer qualquer outro tipo de ação. Os dados que nós temos, chamados dados de atributo, são os dados na cor vermelha, azul, verde, amarelo e rosa. Esses dados, em sua maioria, têm ações específicas que só podem ser feitas quando utilizam esses dados. Nós vemos aqui o exemplo, a ação de mover, que pode utilizar qualquer um dos dados. Existem outras ações que também podem utilizar qualquer um desses dados, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas vamos ver primeiro as ações específicas. O dado vermelho é usado para atacar corpo a corpo. O dado verde para atacar a distância. O dado amarelo para realizar uma ação de procura. O dado roxo é um dado coringa, que serve como qualquer cor de dado, inclusive para passar as linhas sólidas coloridas. Então ele pode servir como ataque corpo a corpo, procura ou mesmo ataque à distância. Os dados azuis são os únicos dados que não têm uma ação específica, sendo utilizados para as outras ações que não necessitam de uma cor de dado. Antes de partirmos e explicarmos o ataque, vamos ver as outras ações que nós temos e que podem ser utilizadas por qualquer um dos dados, sendo que alguma dessas ações, é claro, precisa de uma cor específica, como por exemplo um teste de perícia ou mesmo uma ação em grupo. Vamos começar com a ação reservar um dado. Para reservar um dado, o jogador vai pegar um dado que ele tenha, vai colocar no espaço indicado. Esse dado poderá ser utilizado futuramente, nessa mesma história, em rodadas futuras, ou mesmo quando virar a página. Esse dado só é retirado daqui se a aventura assim solicitar. Caso contrário, ele fica até o término da história. Caso o jogador queira um outro dado, ele terá que descartar esse dado para colocar um outro. Temos a ação também aqui de realizar testes de perícia. Esses testes de perícia podem acontecer nos pontos de interesse, pode acontecer quando você estiver falando com um perdido, ou mesmo no decorrer da história, quando o livro de aventura solicitar. O teste de perícia é feito conforme é feito todas as rolagens do dado, só que geralmente ele vai solicitar um tipo de dado. Vamos supor então que o caroço aqui, ele precisa fazer um teste de perícia com um dado azul. Se ele não tiver nenhum dado daquela cor, ele falha automaticamente naquele teste de perícia. Caso ele tenha, ele vai jogar tentando tirar um número igual ou maior daquele desafio que foi proposto. Esse número vai estar sendo indicado quando do teste de perícia. Assim como todo teste, você pode juntar mais dados para realizar um teste de forma mais fácil. Um exemplo clássico para a utilização do dado roxo é em teste de perícia. Você pode pegar ele e fazê-lo que ele fosse um dado roxo. Mas cuidado, existe um pequeno detalhe para os dados roxos. Vejam que nas cartas de itens, geralmente vem uma bonificação de soma após a rolagem dos dados que indica uma cor. Nesse exemplo, um dado amarelo sempre vai receber um valor mais 2,
quando for lançado. Esse bônus ele é só dado para o dado da cor amarela. O dado roxo, ele não vira um dado amarelo, ele é ainda um dado roxo e ele só vai receber esse tipo de bônus se assim a carta de item o disser. Vamos falar agora então da ação contribuir para a tarefa grupo. Essas tarefas em grupos geralmente são propostas pela aventura e ela é como se fosse um teste de perícia, onde não há falha. Geralmente ele vai falar um número base, por exemplo 15, e os jogadores poderão na sua vez pegar o dado que foi solicitado para então ir somando aqui na sua trilha até alcançar aquele valor base. Vamos supor que existe uma tarefa em grupo que para subir na cama, os jogadores precisam ter um valor 15 ou mais na cor azul. Caroço, na sua vez, ele pode pegar um dado azul ou mesmo um dado rosa, lançá-lo e ver se ele completou. Nesse exemplo, ele tirou um 6. Quando ele coloca aqui, a tarefa em grupo é completada e assim a bonificação vai ser falada e todos os jogadores terão aquele bônus. Entretanto, se nós tivéssemos tirado um 3, faltaria um 2. O caroço ainda poderia pegar e lançar um outro dado para contribuir com a tarefa ou mesmo fazer outras ações. Existe uma ação chamada encorajar, que um jogador encoraja uma pelúcia de outro jogador. Vamos supor aqui no exemplo que é a vez da orelhuda. Ela pode realizar essa ação encorajar de duas formas. A primeira é pegar um dado seu e reservar aqui para o caroço. Caso o caroço já tenha um dado reservado, essa ação de encorajar não pode ser feita. A segunda forma que essa ação pode ser realizada é você descartar qualquer um dos seus dados e dar um de seu enchimento para a outra pelúcia. Essa é uma forma de fazer com que uma pelúcia caída retorne. Vamos agora falar sobre a ação de ataque corpo a corpo. Essas ações vão ser feitas utilizando os dados vermelhos e também as cartas que dizem que é um ataque corpo a corpo. Vamos supor então que o caroço ele tem a chave inglesa. Vamos colocar aqui de lado. Para atacar corpo a corpo, o jogador precisa estar adjacente a uma das miniaturas inimigas. Mas um detalhe importante: a miniatura inimiga não pode estar com linhas sólidas entre ela e a pelúcia. Caso esteja, ela não pode ser atacada. Assim, nesse exemplo, caroço pode atacar esse lacaio, mas ele não pode atacar esse lacaio, pois nós temos uma linha verde aqui que está atrapalhando. O ataque ele é feito rolando um ou mais dados. Para derrotar o lacaio, nós precisamos tirar um valor maior que a sua força, que está indicado aí com o número 6, no exemplo, já que nós estamos atacando aqui a miniatura com o formato circular. Assim, caroço precisa tirar 6 ou mais para derrotar essa pelúcia. Ele então poderia pegar esses dois dados, lançá-los. Nesse caso aqui, ele não conseguiria derrotar. Mas lembre-se, ele tem uma bonificação. Logo, o dado vermelho de 2 ele daria 4. E agora, somando com o 3 do dado rosa, ele derrotaria essa miniatura, este inimigo. Ao derrotar este inimigo, você retira a miniatura e a carta do jogo. A pelúcia que derrotou recebe um botão, não importando a cor, que pode ser utilizado para realizar compras. Lembre que quando você derrotar um lacaio, você não retira o dado preto de ameaça, por mais que você derrotou ele e lá tenha um dado. Esse dado permanece. Ele só será retirado posteriormente. O ataque à distância funciona de forma similar ao ataque corpo a corpo, só que ele utiliza itens, armas que atacam à distância. Para isso, vai utilizar também os dados verdes. As cartas de ataque à distância geralmente têm bem aqui a quantidade de espaços que ela pode ser utilizada. Além disso, o ataque à distância não é parado por linhas sólidas. Então, no exemplo, a orelhuda está aqui, ela poderia sim atacar esse lacaio, porque ela está a 3 espaços dele. E a sua arma é até 4. A ação de procurar é realizada com os dados amarelos. E nós vamos fazer essa ação tendo como base o número que se encontra na parte superior do livro. Assim, se uma das pessoas quisesse procurar, ela teria que pegar um ou mais dados, jogá-los e tentar tirar um número maior que 4.
Quando isso é feito, a pelúcia então irá pegar uma carta de item. Quando você adquire essa carta de item, você pode descartá-la, pode equipar ou pode trocar com outro jogador. Caso outro jogador receba essa carta, ele tem que imediatamente equipá-la. Geralmente os itens são individuais, mas existem alguns itens que são itens de grupo. Caso na ação de procurar, ou mesmo pela história, os jogadores conseguirem esse tipo de item, coloque no espaço onde todos os jogadores possam observar, e esse item é utilizado por todo o grupo, e não há limites da quantidade de itens de grupo que você pode ter. A penúltima ação que nós fazemos é pegar os dados que nós utilizamos e colocá-los numa pilha de descarte. É muito importante essa ação, porque existem cartas, poderes, itens que fazem com que você possa trocar um dado descartado por um que você tenha. Por fim, nós vamos verificar as ameaças. A verificação da ameaça é olhar a quantidade de dados que nós temos aqui na trilha de ameaça. E aqui nós precisamos dividir em 2 pontos. O primeiro é verificar se existem lacaios na aventura, ou seja, se eles estão aqui, estão batalhando. Você pode ver pelas cartas dele aqui, ou mesmo pelas miniaturas no mapa. Se houver lacaios na aventura e a quantidade de dados aqui for igual ou maior que o número de lacaios na aventura, os lacaios farão um turno. Nesse exemplo aqui, eles não terão um turno porque não temos dados de ameaça. Já nesse exemplo, nós teríamos o turno dos lacaios. E como funciona o turno dos lacaios? O turno do lacaio acontece com 2 etapas, em ordem. A primeira é a ativação do lacaio e a segunda é descartar a ameaça e renovar os dados. A ativação do lacaio é feita da seguinte forma. Primeiro, um jogador vai pegar um dado do lacaio que está sendo ativado. Vamos supor que sairá o líder aqui. Ele pega esse dado e ele joga. A ação que o lacaio vai fazer se encontra pelo valor do dado. Veja que de um valor de 1 a 5 o lacaio faz essa ação e o valor 6 ele faria essa ação. Depois de verificado quais ações ele vai fazer, o lacaio primeiro se move. Caso ele já esteja perto de uma pelúcia, ele não precisa se mover. Mas vamos supor que o lacaio quer atacar o caroço aqui. E ele se move com 6 espaços. O lacaio pode se mover então 1, 2, até chegar na pelúcia mais próxima. O lacaio não é afetado pelas linhas sólidas coloridas, mas ainda assim é afetado pelas linhas brancas, porque nenhum jogador, nem mesmo os lacaios, podem passar por elas. O lacaio sempre vai escolher a pelúcia mais próxima, mas pode ocorrer situações em que as pelúcias estejam a uma distância igual, como nesse exemplo. Com 2 movimentos ele chega na orelhuda, mas com 2 movimentos ele também chega no caroço. Quando isso ocorrer, o jogador que detém o primeiro jogador, que é esse tile, e que no caso é o contador de histórias daquela página, é que vai escolher quem o lacaio vai atacar. Depois de se mover, o lacaio então vai mirar. A mira nada mais é que os espaços que o lacaio precisa estar para atacar. Nesse exemplo, ele ataca com o espaço 1, ou seja, tem que estar adjacente. Depois o lacaio vai atacar com a força que se encontra naquela seleção de ações. Nesse exemplo, ele vai atacar o caroço com 4 de força. O caroço, então, teria que tirar 4 de seus enchimentos. Pode acontecer de uma pelúcia ter um dado reservado. Quando ele tem esse dado reservado, ele pode se defender. Para se defender, o jogador vai jogar o dado e ele vai subtrair o valor do ataque do lacaio pelo valor do dado que foi rolado. Pode acontecer da pelúcia defender completamente, ou seja, se o caroço aqui tivesse tirado um 4 ou mais, ele defenderia todo o ataque. Quando isso ocorrer, esse dado não é descartado, ele volta para a pelúcia. Caso contrário, por exemplo, se o caroço tivesse tirado 2, ele perderia 2 enchimentos e o dado seria descartado. Pode ocorrer também que em um ataque do lacaio, a pelúcia perca todo o seu enchimento. Quando isso acontece, ela fica caída. Você vai virar a miniatura da pelúcia, você vai descartar todas as cartas de condição, botões e corações que ela tenha e vai revelar uma carta de sono. Uma pelúcia caída, ela não pode fazer ações, nem ter um dado armazenado ou mesmo usar cartas de item. Entretanto, ela ainda pode fazer o seu turno buscando dados de enchimento para receber um enchimento. Quando ela recebe, ela retorna, podendo continuar a ação normalmente. Uma outra forma de retornar uma pelúcia caída é a ação encorajar, em que uma outra pelúcia dá um dos seus enchimentos com o custo de descartar um de seus dados. Depois do lacaio ser ativado,
é realizada a segunda etapa do turno deles, que é descartar a ameaça e renovar dados. Essa etapa é feita somente depois que todos os lacaios forem ativados uma vez. Quando isso é feito, todos os dados pretos são descartados, toda a pilha dos dados que estão no descarte retornarão para a sacola. A segunda forma de verificar ameaça é quando não há lacaios na aventura. Caso não haja lacaios na aventura e a quantidade de dados na trilha de ameaça for igual ou maior do que o número de pelúcias na aventura, o seguinte acontece. É resolvido o efeito de onda que se encontra na página de aventura. A onda é indicada por esse ícone e ele diz quantas ondas são utilizadas. Por exemplo, se fosse a primeira onda, nós teríamos que ir para a seção 7.3, lê-la e realizar toda uma preparação. As demais ondas, nós iríamos ficar revelando cartas de sono. Se essa onda resultar em lacaios entrando na aventura, os lacaios vão realizar imediatamente um turno deles, conforme nós já verificamos. Depois, nós vamos descartar todos os dados que estejam na trilha. Então, se nós tivéssemos aqui 2 dados, esses dados seriam descartados e depois nós colocaríamos todos os dados da pilha de descartes novamente na sacola. Para finalizar, é importante falar um pouquinho das habilidades que nós temos aqui, que são ativadas com o uso de corações que vão sendo armazenados nesse espaço. O livro de aventuras irá falar quando os jogadores conseguirão ganhar esses corações. Para utilizar uma dessas habilidades, basta o jogador pegar e descartar o coração e falar qual das habilidades ele vai fazer. Se todas as pelúcias forem derrotadas, os jogadores perdem. Caso contrário, eles ganham aquela história. E aí, você vai ler um dos 2 finais. Se a garotinha não tiver acordado, você vai ler uma história, caso contrário, lerá a história em que ela está acordada. E essas aqui são as regras para jogar Stuffed Fables. É isso aí, galera! Essas foram as regras do Stuffed Fables. Como vocês podem perceber, tem muita coisa que você vai ter que fazer o setup quando você estiver lendo a aventura no livro de aventuras. Tem alguns detalhezinhos, regras especiais, que às vezes uma movimentação só pode ser feita com determinado tipo de dado, que você só consegue passar aquela história ali, aquela aventura, se você conseguir uma determinada quantidade de dados em um teste de perícia. Então você sempre tem que observar o que o livro de aventuras diz. Ele é a regra de ouro, muitas vezes passando as regras que estão no manual. Mas, tirando isso, todas as regras que foram vistas agora, elas vão permear todas as histórias do Stuffed Fables. E são regras simples, de fácil assimilação, que na primeira aventura você já vai estar sabendo praticamente tudo o que pode acontecer, seja na movimentação, ataque, teste de perícia, o que é bem legal. É um jogo muito intuitivo e um ótimo family game. E olha que eu posso dizer que ainda bem que a Galápagos trouxe para o Brasil, porque como tem texto, é muito bom estar na nossa língua nativa, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, entendido o Stuffed Fables. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E eu fico por aqui. Até uma próxima. Um beijo do Paladino Monge. Fui!